Ô, mulher de Deus, então eu vou fazer aqui um pequeno resumo, né? Na verdade, a gente tenta resumir, mas como a gente precisa de um nexo, de um tempo, né? Que Deus possa ir nos dando aqui a direção. Mas em Jeremias 20, no versículo 17. É engraçado que Jeremias 17, 3 páginas antes, você vê Jeremias dizendo assim, ó, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta seu temor do Senhor. Aí, mais lá na frente, ele diz assim, olha, no capítulo 17 ainda, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Então, Jeremias passa uma palavra de confiança, ele passa uma determinação para a gente confiar somente em Deus. Então, assim, ele passa isso tudo, essa afirmação para a gente. Só que quando você vê Jeremias 20, versículo 17, você vê que há um contraste, parece que nem é ele que está falando. Por que acontece isso? Porque nós, seres humanos, somos limitados, somos frágeis. Então, o homem há muita variação. Só Deus que não há variações, mas o homem sim. Então, presta atenção, ó. Versículo 17 diz assim, por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza? E para que se consuma de vergonha os meus dias? Isso é Jeremias falando. Parece que não é nem o mesmo personagem, mas é ele sim. É ele que está dizendo isso aqui. A mesma hora que ele passou uma firmeza que era para a gente confiar em Deus, lá na frente ele diz assim, por que minha mãe não permaneceu grávida? Por que eu vim nessa terra só para me ver dias de sofrimento? Então, Asaf diz no Salmo 73 o seguinte. Asaf diz no Salmo 73, versículo 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Mais embaixo, no Salmo 73, você vai ver Asaf dizendo assim, mas por que só os ímpios não sofrem? Eles aumentam as suas riquezas cada vez mais. Os seus filhos, todos, nenhum nasce doente. E ele começa falando. E lá na frente Deus fala para ele que ele estava como um irracional, ele não estava entendendo o caminho da sabedoria, o caminho de Deus. Porque aquelas pessoas que tinham tudo aquilo, elas não tinham o mais importante, que era Deus, que era a presença de Deus. Eles não tinham. É como Judas, que trocou Jesus por 30 moedas de prata. Quem é que tinha mais para oferecer? Era quem? Quem é que tinha mais para oferecer? As 30 moedas ou Jesus? É claro que Jesus tinha mais para oferecer para Judas. Agora, presta muita atenção no que eu vou dizer. A questão é o seguinte, quando você está doente, quando você precisa fazer uma medicação, o médico vai falar assim, olha, você tem que tomar esse remédio assim, assim, assado, porque toda ação tem uma reação. À medida que você vai tomando esse remédio, vai começando o seu corpo reagir de uma forma, às vezes você vai sentir dor. Vamos supor, essa doença do Covid aí, muitas pessoas que tomaram a injeção sentiram dores, ânsia, náusea e tal. Então, quer dizer, foi preciso passar por aquilo, para o corpo delas estar imunizadas. Então, no momento que eu ponho no meu coração o seguinte, assim, olha, hoje eu vou me tornar dizimista, eu vou me tornar ofertante, eu vou seguir a Deus, eu vou me batizar, vou ser fiel. Esse momento é o momento mais doloroso que tem. Por que é um momento mais doloroso? Porque é o momento que você está sendo moldado. O momento que está sendo moldado não é fácil. Não é fácil. O momento que você está tomando remédio é o momento que vai ser doloroso. Só que lá na frente, toda ação é a lei da física, toda ação tem uma reação. Quando você está plantando uma roça de arroz, de milho, é escaldante, o sol é quente, é sofrido. Tem umas pessoas que falam assim, sabe uma coisa? Eu vou vender esse lote aqui, vou vender essa terra, quero saber mais disso. É árduo, é cansativo. Só que aqueles que perseveram, aqueles que continuam firme, lá na frente eles vão ver a abundância. Eles vão ver a fartura de cereais, disso, daquilo, vão ver a recompensa.
Então, com Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Esse processo que a gente começa, parece que tudo está dando errado. Meu Deus, é só eu começar a fazer a tua vontade, parece. Não é porque está dando errado, é porque aquilo é um começo de todas as coisas que vai acontecer de bem na tua vida. Mas o começo é difícil. É o momento que está... João 15. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Toda vara que tiver em mim e não der fruto será cortada fora. Mas a que tiver em mim, mas a que der fruto, ele poda, ele limpa para que dê mais ainda. Então esse é o momento da poda, esse é o momento que Deus está moldando o nosso coração. Porque se fosse fácil, todo mundo entraria pela porta estreita. E os discípulos perguntaram a Jesus, quem é que vai se salvar? Ele disse assim, olha, é o seguinte, esforçai por entrar pela porta estreita, porque muitos vão até querer, mas não vai conseguir. Largue, espaçoso é o caminho da perdição. Então o que acontece? A mesma coisa, aplica isso para um estudo. Entendeu? Vamos supor, é entediante você entrar na sala de aula, você fica lá 4 horas sentado estudando alguma coisa, é dolorido e cansativo. A maioria fala assim, sabe uma coisa? Eu não vou estudar não, eu vou fazer o que? Porque ninguém quer, é um processo doloroso. Isso aí se chama-se um nexo causal, que vai começar aquilo ali e te levar até o pódio onde você quer. Mas no momento ninguém quer estudar, fica lá 4 horas estudando. A maioria fala, sabe uma coisa? Eu vou arrumar de serviço aqui e tal, porque ninguém quer passar pelo esse processo. Ninguém. Então, a questão da fidelidade é a mesma coisa. Depois que a pessoa consegue disciplinar a vida dele, no momento que ele começa a falar assim, não, peraí, se a palavra de Deus não mente, eu vou lançar minha vida sobre a palavra dele. O mesmo Deus que me sustentou hoje vai me sustentar amanhã. Então, se a palavra dele é poderosa, eu vou lançar minha vida sobre a palavra dele. E eu tenho certeza que algo vai trazer de bom. Então, não é fácil, mas no momento que você vence esse obstáculo, aí já era. Porque o diabo vai fazer de tudo para você parar. Olha, Jó capítulo 4, Jó estava triste, e aí os amigos de Jó falaram assim, uai Jó, você ajudou tanta gente, as suas palavras fortaleceram as mãos fracas, os joelhos trôpicos, mas chegou a tua vez, agora tu te enfada? Chegando a tua vez, agora tu te perturbas? Então, aonde está a tua confiança? Repara que Deus usou ali alguns amigos de Jó para falar, peraí Jó, você não é o cara mais fiel daqui? Por que você sempre não confiou em Deus? Então é mais ou menos assim, às vezes, Deus precisa criar alguma situação para você ficar atento, como Davi falou em Salmo 42, por que te perturba minha alma dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei. Então, o final com Deus sempre dá certo. Jeremias 29:11, eu que sei que pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim, não é o começo não, o começo é doloroso, o começo é ruim, o começo é como uma caminhada de maratona, de São Silvestre, todo mundo começa, ei mãe, tô na televisão, tô sendo filmado, aí começa aquele tanto de gente, mas aí vem, a distância é longa, aí vem o cansaço, vem o sol, e quem é que chega lá no final? Poucas pessoas, de mil chega 9, 10 lá, aqueles 900 e pouco ficaram para trás. Então, se fosse fácil, então todo mundo estaria na igreja, todo mundo era fiel, todo mundo era dizimista, mas não é, porque isso aí é uma batalha constante, porque você está lidando com algo espiritual, não é algo natural, não é algo que a gente aprende na escola, na universidade, na faculdade, não, você está lidando com algo espiritual. Então, no momento que a gente entende isso no nosso coração, você vence, você derruba o pior muro da sua vida, você está derrubando por terra muitas coisas, muitas, está jogando tudo por terra. Porque, repara, pela lógica, Daniel orava quantas vezes o dia? 3, não era? Não era o cara fiel? A Bíblia diz que procuraram achar alguma coisa em Daniel, não procuraram? Não achou. Ele orava 3 vezes ao dia. E qual foi o final? O que fizeram para ele? Jogou ele aonde? Na cova dos leões, não foi? Então, peraí, como é que um cara que é fiel vai ser jogado na cova dos leões? Então a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sou fiel e cada vez que você é provado, você está dando a oportunidade de crescer cada vez mais. Só existe o vencedor porque existiu o obstáculo, existiu uma batalha. Então, existe uma batalha no mundo espiritual e não é fácil. Mas quem é que vence? Aquele que não desiste.
aquele que confia em Deus. Então, o que acontece? Daniel foi jogado na cova dos leões, mas o que aconteceu? A fidelidade dele naquele momento ali foi o que salvou ele, foi o que livrou ele. Então as pessoas lá fora que faz as coisas do jeito que vem na cabeça, aí você fala assim, igual o Asaf falou assim, rapaz, eu quase saí da presença de Deus, meus pés quase se desviaram, porque eu ficava olhando a vida do perverso, o cara não vai na igreja, o cara não é fiel, o cara é próspero. Só que aí Deus falou para eles, olha, o Asaf, só que eles não têm a maior riqueza que você tem. Então, no momento mais difícil da nossa vida é que você vai ver tudo o que você tem semeado diante de Deus. É no momento mais difícil que você vê. Então, que fica talvez coeso o que eu tentei explicar para vocês, né? Que Deus abençoe poderosamente. Jesus falou que aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. No começo, todo mundo quer ser. No momento, todo mundo vai no embalo. Mas só que existe a perseverança, existe o caminho da justiça. Então, conhecer a Deus constitui a glória do homem. Aí depois que você passa por desse momento, aí você vai ver que realmente é como Abraão, é como vários e vários. Deus precisava falar aquilo para Abraão, vai pegar seu filho e sacrificar lá no monte. Quando ele foi fazer aquilo, aí Deus falou, não, agora eu sei que tu me amas de verdade. Então, por isso que Abraão foi considerado o pai da fé. Então, assim, repara do jovem rico. O jovem rico não poderia ser dizimista, porque eu vejo muitas pessoas dizer assim, mas eu não sou dizimista porque eu não tenho um salário fixo. Presta muita atenção, o jovem rico não poderia ser? Ele poderia ser, ué, porque ele era muito rico, ele poderia. Aí ele falou assim, mestre, o que eu faço para me herdar a vida eterna? Jesus falou assim, olha, você não conhece os mandamentos? Sim, eu sei de tudo. Aí Jesus falou assim, olha, ainda falta uma coisa ainda. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Porque Jesus sabia que o coração dele não estava em Deus, mas estava no dinheiro. Então repara que cada uma pessoa Deus prova de maneiras diferentes, porque aonde está o seu tesouro está o seu coração. Então o jovem rico baixou a cabeça e saiu de pé de Jesus. Em outras palavras, ele diz assim, olha, esse negócio de ser dizimista, esse negócio aí não dá para mim. Eu prefiro ir para o inferno com toda a minha riqueza. Entendeu como é que é? Então assim, Deus ele prova o nosso coração. Se aquele jovem rico realmente amasse a Deus e ele fosse lá vender a riqueza dele, Deus ia falar o quê para ele? Não precisa vender. Não venda nada não, porque eu sei que você me ama de verdade. Precisou Abraão matar o filho dele? Não precisou. Mas Deus só provou o coração dele. Então assim Deus prova o meu, o seu, o nosso. E no momento que você mostrar para Deus, você não precisa mostrar para o homem não. Você tem que mostrar para Deus o quanto você ama e está disposto a obedecer a Ele. Senhor, eu estou aqui e quero fazer a tua vontade. Eis-me aqui, mesmo tropeçando, mesmo chorando, mas eu vou fazer a tua vontade. Então, uma coisa é eu confiar em Deus, outra coisa é Deus confiar em mim. Então, pode estar certo que Deus abrirá as comportas do céu e as palavras dele será materializada na tua vida. Você vai ver a abundância, a exuberância da terra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Só que, nesse momento, muitos tentaram e não conseguiram, desistiram, abandonaram.